Minha saudação a todos os irmãos na paz do Senhor, amém? Meus irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, vamos ler esse texto. Que o Marcos relata um dos ensinamentos de Cristo, que diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu à volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia, e assim ensinava muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, do sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvido, ouça. Meus irmãos, você observa nesse texto, parece uma outra forma de Deus trabalhar. E Ele é multiforme em sabedoria, Ele trabalha de forma muitas vezes que a gente nem imagina. Mas quando você vai lá para Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 5, ele fala de uma área de terra preparada, como se Deus fosse o dono de uma vinha, e ele preparou uma terra, limpou aquele lugar, cercou aquele lugar e plantou uma vinha. Debaixo do seu cuidado, sobre a sua vontade, ele estava ali cultivando uma vinha. Mas quando ele vem visitar essa vinha, ele esperava encontrar frutos bons na vinha. Mas ele não encontrou. Ele encontrou frutos amargos. Então, quando você pega aquele texto, e você pega esse texto, você vê agora que não é um lugar que foi preparado, não é uma terra preparada, mas é uma semente que está sendo lançada. Lá naquele momento, dentro da sua vinha, dentro daquele projeto de Deus, havia uma ordenança de Deus, havia leis de Deus estabelecida como em placas, em pedras, para que todos tivessem acesso. Havia liderança, havia alguém separado por Deus para orientar, como se você tivesse o seu pomar e tem alguém cuidando dele. Tem alguém que está todo dia lá trabalhando nesse pomar, não deixando faltar nada para ele, mas ali cuidando com muito amor e trabalhando dentro da ordem do seu Senhor.
para que todos pudessem, de forma muito especial, gerar coisas boas. Mas você observa que, mesmo tendo tudo isso, alguém que estava no comando, alguém que estava cuidando, não faltando nada, pois Deus leva um povo a uma terra fértil, que a terra era boa. Este povo, ele não produziu coisas boas. Esta vinha, ela não gerou coisas boas. E você observa que decepção tem em nós quando o fruto que nós pensamos ser doce, ser bom, ele é amargo, ele decepciona. E assim Deus teve essa decepção, pois tinha tudo preparado, tudo pronto, não faltava nada, era apenas gerar, produzir. Havia cuidado de Deus, proteção de Deus, um zelo de Deus, um amor de Deus derramado sobre aquela vinha. E mesmo assim, não produziram coisas boas, a ponto de Deus tirar a proteção daquela vinha e permitir que ela fosse saqueada, que ela fosse destruída, que ela fosse invadida, como foi o povo de Israel. Os babilônios, os assírios invadiram e levaram tudo, destruíram e tornaram cativo aquele povo que tinha uma liberdade em Deus. Mas havia uma vontade de Deus para com aquele povo, para com aquela nação que foi através de Abraão escolhido. Então esta proteção de Deus que impedia o inimigo de atacar ou de trazer dano à sua vida. Quando ele tira, ninguém impede. Então você observa que agora Jesus, vou voltar um pouquinho ainda àquela vinha lá, a palavra diz que toda aquela estrutura, vamos usar um tronco, aquela árvore, ela foi destruída, apenas ficou raiz. Mas o mesmo profeta, ele diz que haveria um broto, um rebento brotaria. Então você observa que o broto, ele é mais forte. E Jesus é exatamente esse broto dessa vinha. Só que agora, irmãos, a forma de Jesus trabalhar, ele é totalmente diferente. Quando você pega esse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que a semente é uma só, como também o semeador. Mas as terras são diferentes. Aquele que vai receber a semente já é diferente. A semente, ela é a mesma, uma só, para todos os corações. O semeador é um só para todas as vidas. Porém, a terra é o que faz a diferença. Então ele começa trazendo uma parábola, falando de um semeador que saiu a semear. Você observa que a palavra do Senhor, ela é anunciada. Então, lá naquele tempo, Deus preparou um terreno, como se Deus estivesse preparando uma terra para plantar uma vinha. Agora não. O resultado dessa produção não está na preparação do seu coração, como se Deus estivesse preparando o coração. É você que tem que buscar essa transformação. É você que tem que se preparar para receber essa semente. Porque é você agora que vai gerar.
Você observa que esta semente, ela cai, agora depende muito dessa estrutura. E esse processo de gestação, ele depende muito da situação em que ela está vivendo, não é? Você observa que nós temos encontrado muitos filhos problemas. Problemas não é o filho. O problema é no tempo, as situações, o momento em qual a mãe vivia, ele estava sendo formado. Então, diante da situação da mãe, ela transmite para aquele filho toda aquela situação que ela está vivendo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, né? Toda aquela situação em que muitas vezes ela está amando ou ela está rejeitando, ela está querendo ou ela está desprezando, era planejado ou foi inesperado. Diante de tudo isso, ela está gerando dentro dela uma vida que vai trazer exatamente aquilo na sua caminhada. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo que ele lançou uma semente. E essa semente depende muito do solo que ela cai. Depende muito do coração que recebe ela. Da vida que está agora pronta para receber essa palavra. Então ele fala que caiu à beira do caminho. Você observa que na vida nossa, nós encontramos muitas pessoas vivendo nas indecisões. Não é assim? Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe para que rumo ir, que direção tomar. Então, quando você entende isso, são pessoas que estão à beira de um caminho. Elas estão olhando as coisas acontecer, elas estão vendo as coisas acontecer, porém, estão travadas, estão paradas. Então, esta semente, ela não vai gerar, porque a mente parada, ou a mente que não tem foco, não tem direção, ele é um alvo do predador, do adversário. Ele é um alvo fácil. Você observa uma coisa, que a segurança nossa está dentro do aprisco, porque o adversário, ele anda ao derredor do aprisco. Quem trabalhou com a ovelha sabe que muitas vezes você fecha a ovelha dentro da mangueira, como nós gaúchos chamamos. Mas o lobo, o cão, ele circula pelo lado de fora. Então, a beira do caminho é estar numa linha de risco. É alguém que não tomou decisão. É alguém que ainda está confusa na sua mente. O que fazer? Como fazer? Então, recebe uma palavra. A palavra de Cristo, que ele deixou, ela é a mesma que até hoje fala com nós. A palavra não muda e ela não vai mudar. A palavra, ela não vai mudar diante da tua situação. Não. Se a tua terra é fértil, ela vai surgir o efeito. Mas se a tua terra é aquela que não tem decisão à beira do caminho, ela não vai surgir efeito. Ela é a mesma, ela não vai se encaixar ao seu modo de vida. Não. Não pense assim. Ah, Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. Não. Porque, irmãos, nós temos que entender que agora tem que fluir de nós um desejo, uma vontade. Nós temos que usar uma força nossa agora, para que através da nossa vida a palavra, ela já foi semeada. Essa palavra produz através de nós. Ela gere através de nós. Através da preparação nossa, do nosso coração. Você quer ver uma coisa assim? Quando Nicodemos for ter com Jesus, o que é necessário para mim entender o reino? Ou viver esse reino?
É necessário você nascer de novo. Então, o que Jesus está dizendo? Se tu não passar por esse processo de vida nova, você não vai entender nunca a palavra. Você não vai gerar nunca aquilo que a palavra produz através de um coração que é fértil. Então, a vida com Cristo não é uma vida de aparência. Não, irmãos. Não é uma vida de fantasia. Não é um romance. Também não. A vida com Cristo é uma realidade. É uma realidade que nos transporta para o reino. Então, depende muito desse coração. Você observa que eu fiz questão de falar que Deus preparou uma terra, mas Jesus não veio fazer isso. Jesus veio trazer uma semente. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Você tem que entender isso. Porque se eu não me conhecer, buscar entender quem eu sou, como que eu vou entender aquilo que Deus quer trabalhar, produzir através de mim? Não. Então, você observa assim que depende desse confronto pessoal. É eu que tenho que preparar esse coração para receber essa palavra e produzir aquilo que ela tem poder de produzir através de mim. Então, à beira do caminho, Jesus está falando de pessoas que não estão decididas na sua vida, ainda estão à procura de algo. Você observa que tem pessoas, irmãos, que eles andam para tudo que é lado. Eles tomam todas as direções possíveis. Todas as portas que se abrem, eles estão entrando. Jesus, ele se apresenta como o caminho. E ele diz, vinde a mim. Por que as pessoas estão, muitas vezes, à beira de um caos nas suas vidas? À beira de explodir na sua vida. Por que Jesus, ele se apresenta como aquele que recebe as nossas cargas? Porque você tem uma sobrecarga todos os dias, mas descarrega aonde? Aonde você lança a sua ansiedade? Então você observa que durante o dia, na conversa, a irmã mencionou aqui de situações de pessoas que estão vivendo, então estão descarregando aqui. Mas aonde ela descarrega? E você observa que os sistemas que hoje nós vemos, ele é uma sobrecarga de informação de destruição 24 horas. Mas para onde está sendo descarregado isso aqui? E tudo isso aqui está sendo acumulado dentro dos corações. E automaticamente, irmãos, esse coração ele está sobrecarregado de problemas, sobrecarregado de tantas tragédias, sobrecarregado de tantas falsas informações, está recebendo toda aquela descarga. Por isso que Jesus disse, dá-me tua mão. Ele assume esse lugar de receber toda essa carga que a humanidade carrega. Todo esse peso que a humanidade... É para nós deixar os pés da cruz. Deixa com Jesus. Que Ele dissolve tudo isso. E quando nós entender isso, o nosso coração, amigos, ele vai começar agora a preocupar-se com a produção dessa semente. Jesus, ele fala de uma semente que cai em meio à rocha pedra. Ele fala que essa semente, ela cresce até. Mas vindo o sol, a dificuldade, ela morre. Isso quer dizer pessoas que não se aprofundam na palavra.
Se você só ouvir a palavra aqui, mas se você não tiver tempo para cavar nela, para se aprofundar nela, mediante qualquer problema da sua vida, esta palavra, ela já não vai ter o efeito na sua vida, porque ela não tem raiz. Quantas pessoas, em meio às crises, abandonam Jesus? Quantas pessoas, em meio às dificuldades, eles querem questionar com Deus: por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho? Por que tu permitiu isso? Por que essa situação na minha casa? São pessoas que não têm raiz, que não se aprofundaram em sustentar-se, em firmar-se em Cristo Jesus. Você observa que Jesus, ele se coloca-nos como uma base, um alicerce. Agora, você observa que toda a base formada, de dentro dela sai toda uma ferragem. Quem constrói sabe disso. Uma ferragem que a viga é ligada com essa ferragem, é sustentada por essa arquitetura para dar sustentação. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, que a nossa ligação com Cristo, ela tem que ser mais profunda do que você imagina. Não é simplesmente estar aqui, não, mas é ter tempo. É ter tempo com Ele, é se aprofundar na sua palavra, no seu ensinamento, porque eu quero gerar, eu quero produzir. E o que Jesus está esperando em minha e na tua vida? Frutos. Você observa que Deus disse que veio visitar a sua vinha, e ele encontrou frutos amargos. Frutos amargos. Hoje eu te pergunto: como está a vida? Doce ou amarga? E aí? Aí eu te pergunto: será que esse doce e amargo não são gerados aqui dentro? Será que nós não temos que rever, irmãos, esta base? Porque você observa, nós estamos vivendo um descontrole total da humanidade. A humanidade brincou com o sentimento, brincou com o coração, brincou, irmãos, com vida. E hoje ela perdeu o controle disso. Ela não tem mais piedade, ela não tem amor, ela não tem, sabe, ela não respeita, ela mata, ela invade, ela estrupa, ela abusa. Todos os dias o descontrole da humanidade, porque é como se cultivasse dentro de si. E aquilo tomou uma proporção tão grande que dominou todo o seu ser. Agora, irmãos, você pede para Deus fazer aquilo que você não quer fazer. Assim, quantas vezes a gente olha o quintal da casa e vê isso crescendo, mas e a coragem de pegar a mão na enxada e passar no rinse? E aquilo cresce com uma rapidez tão grande. Cresce. E vai tomando conta, e vai sufocando tudo. Assim é o nosso coração. Você observa, irmãos, que há uma passagem que Deus fala assim, que Deus vai entregar ao homem os seus desejos. Tu quer cultivar isso? Cultiva então. Tu quer produzir isso? Produza então. Produza. E aí, como Deus fez lá no passado, tirou a proteção. Então, muitas vezes a gente não entende qual é a obra de Cristo.
A palavra de Cristo, ela está dentro de nós. O próprio Deus fala isso. Ela está dentro do nosso coração. O nosso coração, ele é uma terra fértil para produzir as coisas do reino de Deus. Mas por que não produz? Porque nós estamos pegados em tantas raízes de uma formação, de uma criação, de uma mentalidade, de um sistema, de uma cultura. E isso nós cultivamos. Isso nós mantemos, irmãos. Você observa que muitas vezes as decisões que tu precisa tomar, tu não consegue tomar, porque tem raízes ligadas a você. Ou não tem? Tem cultura, tem tradição, tem família, tem tantas coisas, mas Jesus, ele é bem claro. É quem escolhe ele. É quem decide por ele. É quem resolve romper com tudo isso para receber essa semente e produzir no seu coração. E se aprofunda nela. E vem crise, vem tempestade, vem ventos, e vem contra essa planta que está sendo produzida. E ela resiste. Ela resiste. O Senhor também falou de uma semente que caiu em meus espinhos e a sufocaram. Irmãos, pense. Onde está, qual é o teu desejo? Dentro da tua vida futura, qual é os teus planos? São esses espinhos que sufocaram essa semente. Os desejos de uma vida terrena. A construção de uma vida terrena. Não estou dizendo que isso não é necessário. É. Mas não é a nossa prioridade. Não é o nosso alvo. Não. Porque nós temos uma mente clara. E a palavra nos declara isso. Que tudo isso vai passar. Todas essas coisas, irmãos, aí que o homem está se assegurando. A irmã leu lá no Salmo 40, que os que confiam no Senhor. Por que Isaías traz essa palavra? Porque eles confiavam nos exércitos, nas armas, nos cavaleiros de guerra, na estrutura bélica do seu país. Mas quando ele diz que confia no Senhor, eles são como as águias, como os montes. Eles se renovam a cada dia, a cada momento. Então, o que o Senhor está acordando em nossa vida, que a palavra, essa semente, ela vai gerar no nosso coração o quê? Confiança. A nossa confiança está em Deus, não no que possuímos, não no que temos, nem no que somos. É nele somente. Dele vem a provisão, dele vem a solução, dele vem a resposta, dele vem a proteção. Irmãos, pense. Nenhum sistema, por maior que seja implantado pelo homem, pode cuidar de você, proteger você, garantir sua vida, trazer segurança. Você observa que o mundo ele está sendo abalado, mas onde há segurança agora? Quem detém os mares? Quem segura os ventos? Quem permite para que a terra não trema e que os morros não desmoronem?
Quem vai deter as forças que estão se levantando? Aonde há segurança? Por isso que a palavra, irmãos, ela é o nosso sustento, é a nossa segurança, ela é a nossa proteção. E Jesus, ele disse que essa semente, ela cai num coração fértil. Ela cai numa terra boa. E quando essa semente cai numa terra boa, você observa uma coisa, que o erro nunca esteve na palavra. A falha nunca esteve em Deus. Não. A palavra que Jesus trouxe, ela é a mesma e continuará sendo a mesma. Mas o coração que é o segredo. As dificuldades que muitas vezes nós lutamos e parece que não encontramos a solução, ela não está na palavra que nós ouvimos. Ela está no nosso coração. Por isso que nós temos que examinar. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. É você e você. É você confrontando-se com você. É você lutando, enfrentando. Como diz um gaúcho, arregaça as mangas e enfrenta. Porque a palavra, ela é poderosa. Mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que isso não está acontecendo? Porque eu tenho ouvido, eu tenho crido, eu tenho ido. Porque o teu coração ainda cresce algo dentro dele. Ainda há algo dentro que está enraizado, que não está permitindo que a semente gere, que a semente produza. Jesus, ele disse que de uma fonte não sai dois tipos de água. Ou ela produz água doce ou amarga. Então o que o Senhor está dizendo? Ou você gera as coisas do reino, ou você vai produzir as coisas da terra. Não tem, irmãos. Não tem. Ou você ama a Deus, confia nele, e se rende, se entrega a ele. Ou você ama as coisas que o mundo está oferecendo. Fizeram a sua oferta para Jesus. Todos os reinos da terra que serão dados. Se prostrados, adorar o que? Os bens da terra. Aquele confronto foi aqui dentro com Jesus. Aqui. Ele era homem. Ele sabia que ele tinha um poder de conquistar todos os reinos, trazer o reino na palma das suas mãos. Mas ele ia estabelecer apenas aqui na terra. E não foi isso que ele veio fazer. Ele não se rende. E o mesmo espera de nós. Não pense, irmãos, porque Jesus carregou a sua cruz e sofreu com ela. Nós não temos uma cruz para carregar. Por isso ele diz: toma a tua cruz e segue. Entendeu? Nós também temos uma cruz. Nós também temos que enfrentar muitas situações na jornada da nossa vida por amor a Ele. Como está o teu coração nessa noite? Que produz esse coração? Que gera? Que está sendo gerado dentro de você?